A noite tem uma linguagem diferente. Para a maioria das pessoas, é um tempo para descanso, silêncio e fuga do ruído do dia. Mas para aqueles que trabalham enquanto o mundo dorme, a noite torna-se outra coisa, um espelho que reflete o que normalmente está escondido. Os candeeiros da rua piscam em esquinas vazias, as máquinas de venda automática zumbem como batimentos cardíacos mecânicos e o mundo parece estar a prender a respiração. Nesse espaço entre o anoitecer e o amanhecer, coisas estranhas regressam ao mundo dos vivos. É aí que a nossa história começa, com um homem que pensava que compreendia a solidão até a noite começar a sussurrar de volta. Takeshi trabalhava em turnos noturnos numa pequena loja de conveniência nos arredores de Osaka há quase 8 anos. Não era o seu emprego de sonho, mas era calmo, previsível e pagava o suficiente para a sua vida simples. A loja situava-se à beira de uma estrada rural, com o seu letreiro de neon a zumbir fracamente contra a quietude. Algumas noites, nenhum único cliente entrava depois da meia-noite. O único som vinha do zumbido do frigorífico e do fraco estalido do rádio atrás do balcão. Takeshi tinha os seus 60 e poucos anos, o cabelo grisalho mas bem penteado, os seus movimentos lentos mas deliberados. Ele tinha se reformado cedo de um emprego numa empresa depois de a sua esposa ter falecido. Sem filhos e sem razão para ficar em casa, o turno da noite adequava-se a ele, preenchia o silêncio, dava-lhe um propósito. Ele gostava de se ver como um guardião das horas solitárias. Todas as noites, por volta das 7, ele preparava um bule de café fresco, punha o seu avental e tomava o seu lugar atrás do balcão. Os primeiros clientes eram regulares, trabalhadores da construção, motoristas de entregas e passageiros cansados que compravam bolas de arroz ou cigarros antes de irem para casa. Takeshi conhecia a maioria deles de vista, alguns até pelo nome. Mas havia uma família de que se lembrava melhor. Um jovem, a sua esposa e a sua filha pequena. Eles vinham de poucos em poucos dias, sempre por volta da mesma hora, pouco antes do fecho. O marido comprava cigarros, a esposa pegava em leite ou lanches para a criança, e a menina, talvez com 5 ou 6 anos, acenava a Takeshi com ambas as mãos antes de sair. Eles pareciam sempre alegres, gratos até. Era o tipo de pequena e comum felicidade que lembrava Takeshi porque gostava de trabalhar de noite. Mas, como na maioria das coisas na vida, a paz nunca dura muito tempo quando o invisível toma conhecimento. Era uma terça-feira chuvosa quando a primeira coisa estranha aconteceu. A tempestade tinha sido forte desde o anoitecer, batendo contra as portas de vidro da loja, transformando o parque de estacionamento numa folha cinzenta e cintilante. Por volta da 1h da manhã, Takeshi estava a reabastecer as prateleiras quando ouviu o tilintar suave da campainha da entrada. Um homem entrou, encharcado pela chuva, com o casaco molhado, os olhos cansados. Takeshi reconheceu-o instantaneamente. Era o mesmo homem da família. Mas esta noite, ele estava sozinho. O homem acenou, deu um leve sorriso e caminhou em direção ao expositor de cigarros. Pegou no seu maço habitual e depois caminhou até ao balcão. Takeshi notou que as suas mãos tremiam ligeiramente. "Noite difícil?" perguntou ele, tentando parecer casual. O homem forçou um sorriso. "Sim, algo do gênero", murmurou ele. Ele meteu a mão no bolso, depois parou. A sua expressão mudou. Esqueci-me da minha carteira", disse ele sem jeito. "Voltarei para pagar amanhã se estiver tudo bem." Takeshi, que sempre fora gentil com os habitantes locais, desvalorizou. "Não se preocupe com isso, é só um maço de cigarros. Pague-me da próxima vez." O homem fez uma vênia profunda, agradecendo-lhe com uma sinceridade silenciosa. Depois virou-se e partiu para a chuva. Takeshi observou-o atravessar o parque de estacionamento e desaparecer na tempestade. Algo naquele momento
Como a sombra do homem parecia permanecer mesmo depois de ele ter partido, ficou na sua mente. Ele desvalorizou. Disse a si mesmo que era apenas fadiga. Mas quando o mesmo homem regressou na noite seguinte, à mesma hora, dizendo as mesmas palavras, Takeshi percebeu que algo estava errado. Os cigarros e o cliente fantasma. A segunda noite começou muito como a primeira, calma, pesada de chuva e preenchida com o mesmo zumbido rítmico dos frigoríficos que se tornara o companheiro constante de Takeshi. Estava meio a dormir atrás do balcão, com o queixo apoiado na mão, quando a campainha tocou novamente. Eram 1h12 da manhã, a mesma hora exata da noite anterior. Takeshi levantou o olhar, talvez à espera de um viajante perdido ou de um taxista à procura de café. Mas era ele, o mesmo homem, o mesmo casaco encharcado, a mesma expressão oca sob as luzes tremeluzentes. Takeshi endireitou-se, o coração a bater. De novo? Disse suavemente, tentando manter a voz firme. O homem acenou educadamente, como um cliente habitual que se tinha esquecido de algo. Foi diretamente para a mesma prateleira, pegou na mesma marca de cigarros e caminhou até o balcão. Os seus sapatos molhados chiaravam no chão de linóleo. Takeshi notou gotas de água a cair das suas mangas, deixando pequenos círculos escuros no balcão. Esqueceu-se da carteira de novo? Perguntou Takeshi, forçando um sorriso. O homem hesitou por um momento antes de acenar. Pago-lhe amanhã, disse ele novamente, no mesmo tom, no mesmo ritmo, como um eco preso no tempo. Takeshi prendeu a respiração por um segundo. Não eram apenas as palavras, era o quão idênticas soavam. Nem a expressão do homem tinha mudado. Algo nas profundezas dos instintos de Takeshi sussurrou que aquilo não era normal. Mas ele ainda acenou, tentando afastar a inquietação que lhe subia pela espinha. Tudo bem, sem problema, disse ele. Pode pagar amanhã. O homem fez a mesma vênia profunda de antes, agradeceu-lhe em silêncio e virou-se para a porta. Mas desta vez, Takeshi notou algo diferente. Enquanto o homem se afastava, a porta de vidro não o refletiu. As luzes fluorescentes da loja brilhavam contra a janela, mas não havia rastro da sua figura a mover-se através dela. Apenas a chuva lá fora, que esbatia tudo em linhas prateadas. Takeshi congelou. Piscou uma vez, depois duas, convencendo-se de que era apenas a iluminação. Um truque da tempestade. No entanto, quando saiu de trás do balcão para olhar através do vidro, não havia sinal do homem lá fora. O parque de estacionamento estava vazio, intocado exceto pela chuva implacável. Sem pegadas, sem sombra, sem rasto. A porta automática nem sequer registrara uma abertura. Takeshi sentiu o ar ficar pesado, mais frio do que antes. O zumbido dos frigoríficos parecia aprofundar-se num zumbido baixo, quase como um rosnar distante. Ele virou-se de volta para o balcão, meio à espera que o maço de cigarros tivesse desaparecido. Mas ainda estava lá, molhado, por abrir, exatamente onde o homem o tinha colocado. Foi então que ele notou algo mais. O monitor de segurança atrás dele tremeluziu, com estática a rastejar pelo ecrã. Takeshi virou-se para ele lentamente. Na gravação de reprodução do último minuto, a campainha da entrada podia ser ouvida. A porta abriu, mas na gravação a preto e branco, o espaço onde o homem deveria estar estava completamente vazio. O balcão estava vazio. Takeshi podia ver-se a si mesmo ali, a falar, com ninguém. Na manhã seguinte, Takeshi mal dormiu. Ele reproduziu as imagens repetidamente na sua cabeça, tentando encontrar uma explicação. Talvez fosse uma falha. Talvez o cansaço o tivesse feito imaginar o homem. Mas no fundo, ele sabia o que vira e o que sentira, o frio no ar, o som dos sapatos molhados, o eco daquelas palavras idênticas. Na noite seguinte, ele considerou ligar a dizer que estava doente, mas algo o puxou de volta. Hábito, talvez. Ou talvez uma estranha curiosidade.
Ele queria ver se o homem regressaria. Naquela noite, exatamente às 1h12 da manhã, a campainha tocou novamente. O coração de Takeshi batia forte. Ele levantou o olhar, e pela terceira noite consecutiva, o homem estava lá, encharcado pela chuva, segurando o mesmo maço de cigarros. A voz de Takeshi tremeu enquanto ele sussurrava: "Quem é você?" O homem não respondeu. Apenas levantou o olhar lentamente, o rosto pálido sob a luz tremeluzente, e deu um sorriso fraco e cansado. Depois virou-se e saiu, deixando o maço de cigarros para trás. Takeshi ficou paralisado durante o que pareceram horas, o som da chuva a engolir o silêncio. A visita da mãe. Na manhã seguinte, o ar parecia mais pesado do que o habitual, como se a noite tivesse deixado algo para trás, que a luz do sol não conseguia lavar completamente. Takeshi acordou tarde, a sua mente a reproduzir o estranho visitante repetidamente como uma bobina de filme quebrada. Ele tentou racionalizar: exaustão, uma alucinação, ou talvez até alguma partida estranha. Mas cada explicação dissolveu-se quando ele se lembrou de quão real o encontro parecera. O som dos sapatos encharcados de chuva, o fraco cheiro a tabaco, o gotejar constante de água da manga daquele homem, tudo fora demasiado vívido. Quando chegou para o seu turno naquela noite, a primeira coisa que fez foi verificar novamente as imagens de segurança. A fita da noite anterior ainda lá estava. Ele apertou o play, e mais uma vez, a campainha tocou, a porta abriu e a sua própria imagem apareceu, a falar, a acenar, a gesticular em direção ao balcão. Mas não havia ninguém do outro lado, apenas Takeshi a falar para o ar. Ele ficou ali a olhar para o monitor por um longo tempo, o zumbido da loja a pressionar os seus ouvidos até que finalmente se virou. Ele precisava de se concentrar. O trabalho ajudava-o a esquecer. As horas passaram tranquilamente, o ritmo constante dos clientes a chegar e a partir quase acalmava. Mas, por volta das 8 daquela noite, assim que o sol se escondeu atrás das colinas, a campainha da porta tocou novamente. Takeshi levantou o olhar e congelou. Ali estava a esposa do homem, aquela que costumava visitar com a sua filha pequena. Ela parecia cansada, os olhos vermelhos e inchados como se não dormisse há dias. A menina estava com ela, agarrada à manga da mãe, o seu pequeno rosto pálido e confuso. "Boa noite", Takeshi cumprimentou suavemente. "Faz algum tempo." A mulher forçou um sorriso fraco e acenou. "Sim, faz algum tempo", disse ela em voz baixa. Só precisava de lhe perguntar uma coisa. Havia um tremor na sua voz que imediatamente deixou Takeshi em alerta. "Claro", respondeu ele, aproximando-se. "O que é?" Ela hesitou, olhando para baixo como se lutasse para encontrar as palavras certas. "O meu marido? Ele esteve aqui recentemente. Talvez há 2 ou 3 noites?" Takeshi piscou os olhos. "Sim", disse ele lentamente. "Ele veio todas as noites por volta da 1, comprou cigarros ou tentou. Por que pergunta?" Os olhos da mulher arregalaram-se. A sua mão tremia enquanto ela procurava a filha. "Isso é impossível", sussurrou ela. "O meu marido, ele faleceu há 3 noites, num acidente de carro a caminho de casa do trabalho." Takeshi sentiu o mundo a inclinar-se debaixo dele. As palavras atingiram-no como água fria, roubando o ar dos seus pulmões. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Ele veio aqui", conseguiu sussurrar finalmente. "Eu vi-o, falei com ele." Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas. "Eu acredito em si", disse ela suavemente. "Ele costumava parar aqui depois do trabalho todas as semanas. Talvez ele ainda não percebesse que tinha partido." A filha puxou a manga dela e apontou para o balcão. "Mamã", disse a criança inocentemente. "O papai está lá fora." Takeshi virou a cabeça tão depressa que o seu pescoço doeu. Através da porta de vidro, para além do parque de estacionamento,
A chuva acabara de começar a cair novamente. E ali, meio envolto na névoa, estava uma figura com um casaco escuro. A mesma postura, a mesma inclinação da cabeça. O homem não se mexia, apenas estava ali a observar. Takeshi piscou uma vez e ele desapareceu. A mulher ofegou suavemente, a mão cobrindo a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Takeshi queria dizer algo reconfortante, mas a sua garganta fechara-se. Tudo o que podia fazer era observar enquanto ela fazia uma vênia profunda, sussurrando: "Obrigada por ter sido gentil com ele", antes de sair da loja com a sua filha. Quando elas se foram, o silêncio que encheu a sala era quase insuportável. Takeshi ficou atrás do balcão por um longo tempo, a olhar para o expositor de cigarros. O maço que o homem tinha tocado ainda estava lá, por abrir, uma tênue marca de água a espalhar-se pela sua superfície como uma sombra que se recusava a secar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Takeshi não chegou ao fim do seu turno. Ele fechou mais cedo e foi para casa. Os seus pensamentos emaranhados entre a descrença e a tristeza. Reflexão e crença. Naquela noite, Takeshi sentou-se no seu pequeno apartamento muito depois de a chuva ter parado, a olhar para a luz fraca a piscar acima da sua mesa da cozinha. O relógio tic-taqueava suavemente e o fraco som do trânsito entrava pela janela. Normalmente, o silêncio trazia-lhe paz, mas esta noite ele oprimia-o como um peso. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Ele faleceu há 3 noites. Ele continuava a ver o rosto do homem, a mesma vênia educada, o mesmo silencioso "pago-lhe amanhã". Takeshi tinha visto muitas coisas estranhas durante os seus anos de turnos noturnos, mas nada que o fizesse questionar a realidade como isto. Ele serviu-se de uma chávena de chá, embora ela ficasse fria e intocada. Os seus pensamentos divagaram para a sua falecida esposa. Houve noites depois da sua partida em que ele pensava que a podia sentir perto dele, o cheiro do seu perfume a persistir fracamente na sala. Talvez, pensou ele, a fronteira entre a vida e a morte não fosse tão nítida como as pessoas acreditavam. Talvez algumas almas simplesmente demorassem mais a perceber que tinham transposto a barreira. Na manhã seguinte, Takeshi visitou o pequeno santuário perto da sua casa. Ele o tinha evitado por anos, desde o funeral da sua esposa. Mas hoje os seus passos levaram-no lá sem pensar. O velho sacerdote, um homem que o conhecia desde a infância, levantou o olhar surpreso quando o viu. "Faz muito tempo, Takeshi-san", disse o sacerdote com um sorriso gentil. "O que o traz aqui hoje?" Takeshi hesitou antes de responder. "Eu acho que vi alguém que não devia estar mais aqui." A expressão do sacerdote suavizou-se e ele fez um gesto para Takeshi se sentar. "A noite é tênue", disse ele depois de uma pausa. "É quando o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos respiram juntos. Às vezes, os inquietos encontram o caminho de volta por um momento. Mas quando aparecem, nem sempre é para assustar. Muitas vezes, é porque estão perdidos, ou em busca de gentileza." Takeshi acenou lentamente. Ele não parecia zangado, apenas confuso, como se não soubesse para onde ir. O sacerdote cruzou as mãos. Então, talvez a sua gentileza fosse a luz de que ele precisava para ver o caminho à frente. Os espíritos recordam o calor, recordam a compaixão. Takeshi deixou o santuário com uma estranha calma no peito. As palavras do sacerdote permaneceram na sua mente enquanto ele caminhava de volta pelas ruas de Osaka, agora vivas com o som dos mercados matinais e das crianças em idade escolar. Pela primeira vez desde aquela noite, ele não sentiu medo. Naquela noite, quando chegou para o trabalho, o ar dentro da loja parecia diferente. Quieto. Sim, mas de alguma forma mais suave, como se tudo o que antes tinha pairado ali finalmente tivesse desaparecido. Ele acendeu as luzes, preparou o seu habitual bule de café e começou o seu turno.
A noite passou sem incidentes, sem visitantes estranhos, sem luzes tremeluzentes, apenas o ritmo normal das horas a passar. Mas exatamente às 1h12 da manhã, a campainha tocou novamente. O coração de Takeshi deu um salto. Ele virou-se para a porta e, por um momento, a sua respiração ficou presa na garganta. Lá fora estava a menina, a mesma criança que ele tinha visto dias antes, segurando uma pequena flor na mão. Ela abriu a porta suavemente e aproximou-se do balcão. A mamã disse para lhe dar isto, disse ela suavemente, colocando a flor, um crisântemo branco, no balcão. Era a favorita do papá. Takeshi sorriu fracamente, a sua garganta apertando-se. Obrigado, disse ele. Isso é muito gentil. A menina sorriu, fez uma vénia educada e virou-se para sair. Quando chegou à porta, olhou para trás e acrescentou: o papá também disse obrigado. Takeshi congelou. Antes que pudesse dizer mais uma palavra, ela tinha desaparecido. Ele saiu, olhando para a rua escura, mas não havia sinal dela. Apenas o som do vento a soprar pelas árvores e o suave murmúrio da chuva a começar novamente. Ele ficou ali por um tempo, com o crisântemo apertado na mão, antes de voltar para dentro. Naquela noite, Takeshi colocou a flor numa pequena chávena de água ao lado da caixa registradora. E embora as luzes da loja zumbissem fracamente como sempre, ele sentiu um calor espalhar-se pelo ar, uma paz tranquila que o envolveu como uma bênção. O ciclo na noite. Os dias seguintes passaram sem incidentes, mas Takeshi não conseguia afastar a sensação de que algo tinha mudado à sua volta. O mundo parecia o mesmo, mas havia uma sutil distorção na forma como o tempo se movia, como se os segundos hesitassem antes de se encaixarem. Todas as noites, quando registrava a entrada, a loja parecia mais vazia, como se as paredes estivessem a prender a respiração. Ele começou a notar coisas que antes não notara. O zumbido dos frigoríficos tinha um ligeiro pulso rítmico, quase como respirar. As luzes tremeluzentes acima do corredor, 3 pulsavam exatamente uma vez a cada 13 segundos. Até o relógio atrás do balcão, por vezes, tic-taqueava irregularmente, avançando por um momento apenas para regressar, como se não tivesse certeza de que hora queria marcar. Ele desvalorizou, pensando que era exaustão, mas a inquietação regressou numa quinta-feira tranquila, quando o telefone atrás do balcão tocou. O telefone fixo raramente tocava à noite, quase nunca. Takeshi limpou as mãos e pegou no auscultador. Family Mart, fala Takeshi, disse ele com a voz firme. Houve silêncio, sem estática, sem ruído de fundo, apenas silêncio. Então, fracamente, uma voz falou. Uma voz que ele reconheceu. Pago-lhes amanhã. Takeshi congelou. O seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos seus ouvidos. Quem é? Exigiu ele, embora já soubesse. A voz não respondeu, apenas repetiu. Pago-lhe amanhã. Mais suave desta vez, desvanecendo como um sopro. Então a linha ficou muda. Takeshi ficou ali por muito tempo, com o auscultador a tremer na mão. Lentamente, ele voltou a colocá-lo no gancho. A loja estava em silêncio novamente, mas algo no ar tinha mudado. Ele podia senti-lo, como uma presença parada um pouco fora do seu campo de visão. Naquela noite, ele não foi para casa depois do seu turno. Em vez disso, ficou até o amanhecer, a observar as portas de vidro, meio à espera que o homem regressasse. Ele não regressou, mas enquanto a primeira luz da manhã começava a espalhar-se pelo parque de estacionamento, Takeshi viu algo que o gelou até a medula. Lá, na extremidade distante do asfalto, perto das máquinas de venda automática, estava um único conjunto de pegadas molhadas, pés descalços, que vinham da estrada em direção à loja. Pararam abruptamente a meio do parque, desvanecendo-se no nada. Takeshi ajoelhou-se para tocar o chão. O pavimento estava seco em todo o lado, exceto nessas pegadas. Ele não se mexeu por muito tempo. Quando finalmente se levantou,
olhou para trás, para a loja, e viu algo mais. O reflexo de uma figura na porta de vidro, parada diretamente atrás dele. Mas quando se virou, não havia ninguém. O reflexo, no entanto, permaneceu. Ao olhá-lo de volta com olhos ocos e desconhecidos, Takeshi recuou lentamente, o pulso acelerado, e apressou-se a entrar, trancando a porta atrás de si. Ele sentou-se no canto até o nascer do sol, agarrando o crisântemo que a menina lhe dera, sussurrando orações que não pronunciava há anos. Na noite seguinte, Takeshi decidiu quebrar a rotina. Em vez de apanhar o mesmo autocarro para o trabalho, saiu mais cedo e foi a pé, apanhando ruas secundárias pelo tranquilo bairro residencial. A cidade estava pacífica, o zumbido dos grilos misturando-se com o som distante do tráfego. Por um momento, ele quase se sentiu normal novamente. Mas quando chegou à loja, notou algo estranho. O letreiro de neon não estava ligado. As janelas estavam escuras, a porta trancada com corrente por fora. Um aviso estava colado ao vidro, fechado permanentemente devido a danos na propriedade. Takeshi ficou imóvel, o mundo a inclinar-se novamente sob o peso da confusão. Ele apalpou o telefone e ligou para o seu gerente. Houve um incêndio, explicou a voz do outro lado. Há 2 noites. Falha elétrica, aparentemente. Teve sorte de não estar lá. O lugar todo desapareceu. A garganta de Takeshi secou. Há 2 noites. A mesma noite em que ele ouvira a voz ao telefone. A mesma noite em que ele vira as pegadas. A sua mão tremia enquanto ele baixava o telefone. Por trás das janelas enegrecidas, ele ainda podia ver tênues reflexos das prateleiras, do balcão, da luz zumbida que já não existia. E por um breve momento, ele pensou ter visto o homem novamente, parado dentro da loja queimada, os olhos calmos, o rosto finalmente em paz. Takeshi fechou os olhos. Quando os abriu, o reflexo tinha desaparecido. A loja estava vazia, silenciosa, final. O pagamento, inacabado. Takeshi não foi para casa imediatamente. Ele ficou ali na calçada muito depois de o tráfego ter diminuído e as sombras da noite começarem a estender-se pela rua. A carcaça queimada da loja parecia respirar em silêncio, as suas janelas partidas a cintilar fracamente sob a luz da lua. O tênue cheiro a fumo ainda permanecia no ar, aguçado e amargo. O letreiro que outrora brilhava suavemente pela noite, agora pendia torto, semi-derretido pelo calor. As palavras Family Mart mal eram visíveis. Takeshi sentiu como se o edifício o estivesse a observar, à espera que ele dissesse algo. "Você voltou? Não voltou?" sussurrou ele, sem saber se estava a falar com o homem, com a memória ou com os fantasmas que se agarravam àquele lugar. "Você queria pagar a sua dívida." A sua voz falhou. Pensou nas inúmeras vezes em que tinha desvalorizado as palavras do homem. "Eu pago-lhe amanhã." Ele sempre sorrira, sempre dissera: "Está tudo bem, pague-me da próxima vez." Talvez o homem tivesse querido dizer algo diferente. Talvez ele não estivesse a falar de dinheiro de todo. A mente de Takeshi regressou à 3ª noite, ao maço de cigarros deixado por abrir no balcão. Aquele que ainda estava lá depois da visita da esposa. Aquele que tinha desaparecido na noite do incêndio. Lentamente, ele aproximou-se da porta de vidro partida. A fita da polícia esvoaçava suavemente ao vento, mas a curiosidade puxou-o para mais perto. Ele abaixou-se por baixo, com cuidado para não se cortar nos cacos de vidro. Lá dentro, o cheiro a fumo era avassalador. Tudo tinha sido reduzido a contornos carbonizados. As prateleiras, a caixa registradora, as unidades de refrigeração. Os outrora brilhantes azulejos do chão estavam agora cobertos de fuligem preta. Contudo, no canto, perto de onde o balcão costumava estar, algo branco chamou a sua atenção. Ele agachou-se. Era uma pequena chávena de cerâmica, perfeitamente intacta apesar da destruição à sua volta. Dentro da chávena, flutuando em água turva,
estava o crisântemo. As pétalas tinham escurecido e murchado, mas a flor ainda estava lá. Takeshi sentiu a garganta apertar. Ele lembrou-se das palavras da menina. O papá também disse obrigado. Ele pegou na chávena suavemente, segurando-a nas mãos como se fosse algo vivo. O ar à sua volta ficou pesado, pressionando a sua pele. Então, fracamente, de algum lugar profundo dentro dos corredores queimados, ele ouviu passos, lentos, molhados, a aproximar-se. "Olá?" chamou Takeshi com a voz a tremer. Nenhuma resposta. Apenas o suave bater dos pés contra o azulejo, um após o outro, mais perto a cada vez. Ele virou-se para o som, o seu coração a martelar. A figura apareceu através do fumo. Um homem, mal visível, o rosto sombrio, o casaco escuro de chuva. Takeshi não se conseguia mover. "Não devia estar aqui", sussurrou ele. A figura parou. Então, lentamente, meteu a mão no bolso do casaco e tirou algo. Um pequeno envelope amarrotado. Ele estendeu-o para Takeshi. A mão trêmula de Takeshi estendeu-se. O envelope estava úmido, manchado de fuligem, mas lá dentro havia uma única nota dobrada e uma nota de 1000 ienes. No papel estavam 5 palavras, escritas com tinta cuidadosa e desbotada. "Obrigado por esperar." Os olhos de Takeshi nublaram-se com lágrimas. Ele levantou o olhar, mas o homem tinha desaparecido. O ar estava novamente imóvel, o fumo a enrolar-se suavemente para cima como um sopro. Takeshi segurou o envelope contra o peito, as suas lágrimas misturando-se com a fuligem no seu rosto. Pela primeira vez em muitas noites, ele não sentiu medo, apenas tristeza e libertação. Ele saiu para a rua, com a chávena ainda numa mão, o envelope na outra. O vento roçou por ele, suave e fresco, como um suspiro. Atrás dele, a loja queimada pareceu cintilar por um breve momento. O tênue brilho do neon a piscar de volta à vida apenas uma vez antes de desaparecer para sempre. Takeshi deu um longo suspiro, o seu peito subindo e descendo em ritmo com o zumbido distante da cidade. Tudo o que prendia o homem a este mundo, pensou ele, estava finalmente terminado. A noite que terminou. Tudo naquela noite, Takeshi não foi para casa. Ele vagueou sem rumo pelas ruas silenciosas de Osaka, com o envelope e a chávena da flor apertados nas mãos. A cidade estava a dormir, e no entanto, sentia-se viva de uma forma que ele antes não notara. Cada sombra parecia mover-se com propósito. Cada candeeiro de rua piscava com uma intenção silenciosa. O vento carregava o cheiro a chuva e fumo, e por baixo de tudo, um tênue rasto de tabaco. Ele parou num pequeno parque perto do rio, o mesmo que ele e a sua esposa costumavam visitar quando eram mais jovens. Os bancos estavam úmidos de orvalho, o ar fresco contra a sua pele. Takeshi sentou-se e colocou a chávena do crisântemo ao seu lado. As pétalas tinham se desfeito completamente agora, flutuando na água parada como fantasmas pálidos. Ele abriu o envelope novamente, lendo as palavras repetidamente. "Obrigado por esperar." O seu peito apertou, e pela primeira vez, ele falou em voz alta para a noite vazia. "Não precisava de ter voltado", disse ele suavemente. "Nunca foi sobre o dinheiro, pois não? Só queria ser lembrado." A sua voz falhou. O mundo parecia insuportavelmente quieto. E, no entanto, de alguma forma, ele podia sentir que não estava sozinho. O rio ao seu lado cintilava fracamente sob os candeeiros da rua, e enquanto a corrente se movia, ele pensou ter visto um reflexo. 2 figuras paradas atrás dele. O homem de casaco escuro, a mulher e a sua filha segurando ambas as mãos deles. Takeshi virou-se lentamente, mas não havia ninguém. Apenas o sussurro do vento a roçar pelas folhas e o fraco som da água a mover-se rio abaixo. Mesmo assim, ele sorriu. "Descanse em paz", murmurou ele. Fez o seu pagamento. Quando o amanhecer chegou, Takeshi levantou-se do banco
e levou a chávena até a beira da água. Ele ajoelhou-se, deixando as pétalas flutuarem uma a uma no rio, levadas suavemente pela corrente. Pareceu uma despedida, uma libertação suave. Depois daquela manhã, Takeshi parou de trabalhar em turnos noturnos por completo. A loja desaparecera e ele não tinha desejo de a substituir. Mas todas as noites, por volta da 1h da manhã, ele dava por si a acordar sem razão. Às vezes, ele preparava café e sentava-se à janela, a olhar para as luzes da cidade. O hábito tornara-se parte dele. O ritmo da noite ainda a sussurrar pelos seus ossos. Uma noite, semanas depois, enquanto estava sentado a ouvir a chuva, um som familiar rompeu o silêncio, o tênue tilintar da campainha de uma loja. Takeshi congelou. O som veio novamente, suave, distante, quase como um eco levado pelo vento. Ele olhou para a sua pequena mesa da cozinha. O envelope ainda estava lá, ao lado da chávena agora vazia, e por um breve momento, ele pôde sentir o cheiro a cigarros e pavimento molhado. Ele não se moveu. Apenas fechou os olhos, inclinou ligeiramente a cabeça e sussurrou: "Boa noite." Quando abriu os olhos novamente, o som tinha desaparecido. A chuva abrandara para um chuvisco. Ele sentiu uma calma diferente de tudo o que conhecera antes, como se o próprio mundo tivesse exalado. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, Takeshi foi passear até ao santuário. O velho sacerdote cumprimentou-o com um aceno de cabeça compreensivo. "Tem dormido melhor", disse ele suavemente. Takeshi sorriu fracamente. "Sim, acho que alguém finalmente encontrou o caminho para casa." O sacerdote acenou uma vez, depois olhou para o rio. "Quando os mortos regressam", disse ele, "raramente é para causar mal. Às vezes é apenas para dizer obrigado." Takeshi olhou para as suas mãos, lembrando-se do peso do envelope, do calor que tinha enchido o ar quando lera a nota. "Ele pagou a sua dívida", disse ele em voz baixa. "E eu acho que, talvez eu também." Naquela noite, Takeshi foi para a cama mais cedo do que o habitual. Pela primeira vez em anos, dormiu até de manhã sem acordar a 1h12 da manhã. O vento lá fora estava parado, a cidade calma e o zumbido da vida novamente estável. Contudo, nos cantos mais tênues do seu sonho, ele pensou ter ouvido o suave tilintar de uma campainha e as palavras, gentis e distantes: "Obrigado." O epílogo. O homem na fotografia. Anos passaram. A loja de conveniência nunca reabriu. O terreno foi eventualmente vendido e um pequeno edifício residencial foi construído no seu lugar. Uma estrutura simples e cinzenta com varandas estreitas e uma lavandaria self-service no rés do chão. Para quem passava, era apenas mais um canto tranquilo de Osaka. Mas para Takeshi, permaneceu algo sagrado. Um lugar onde dois mundos se tinham roçado por um momento e depois se tinham soltado em silêncio. Ele já se tinha reformado completamente, vivendo uma vida modesta com a sua pensão. Os seus dias seguiam um ritmo suave, caminhadas matinais, chá da tarde e a visita ocasional ao santuário local. As noites eram calmas agora, já não pesadas com presenças invisíveis. Ainda assim, havia momentos em que o passado regressava de pequenas formas. Um cheiro, um som, um sonho que persistia demasiado tempo depois de acordar. Numa tarde fria de outono, Takeshi recebeu uma carta da mulher que conhecera naquela noite anos atrás, a viúva do homem que assombrara a sua loja. A carta era simples, escrita à mão com traços cuidadosos. "A nossa filha já cresceu", escreveu ela. "Estamos bem?" Ela pergunta muitas vezes pelo dono da loja que foi gentil com o pai dela. Eu queria agradecer-lhe novamente e dizer-lhe de uma coisa. Encontramos uma fotografia no mês passado, enquanto limpávamos os pertences antigos do meu marido. Foi tirada no dia antes de ele morrer. Ele estava parado em frente à sua loja, a sorrir. No reflexo da janela, havia outra figura, alguém que parecia consigo,
parada atrás dele dentro da loja. Mas Seiki nos disse que não o via desde aquela noite. Talvez fosse a forma dele de dizer adeus. Takeshi leu a carta 3 vezes antes de a pousar. Por um longo momento, ele sentou-se em silêncio, as bordas do papel a tremerem ligeiramente nas suas mãos velhas. Então, sem saber bem por quê, ele sorriu. Naquela noite, ele foi dar um passeio pelo bairro. Quando chegou ao prédio de apartamentos que agora se erguia no terreno da antiga loja, ele parou nas máquinas de venda automática junto à entrada, o mesmo local onde uma vez vira as pegadas. As máquinas zumbiam suavemente, as suas luzes de neon a brilharem em azul pálido. Ele comprou uma lata de café, o calor a infiltrar-se nas suas mãos frias. Por um tempo, ele apenas ficou ali, a observar a rua. Então ele fez algo que não fazia há anos. Falou em voz alta. "Você cumpriu a sua promessa", disse ele suavemente. "Acho que é a minha vez de pagar o que é devido." Uma brisa agitou o ar, trazendo consigo o tênue cheiro a cigarros e chuva. Takeshi fechou os olhos e inclinou a cabeça. Quando os abriu novamente, ele pensou, apenas por um momento, que viu uma figura refletida no vidro da máquina de venda automática. Um homem de casaco escuro a sorrir fracamente antes de desaparecer na luz. Takeshi não estremeceu desta vez. Em vez disso, levantou ligeiramente a lata como se fizesse um brinde. "Descanse bem, amigo", murmurou ele. "A noite é longa o suficiente para nós dois agora." Ele virou-se e afastou-se, os seus passos lentos, mas firmes. Atrás dele, a máquina de venda automática piscou uma vez, a sua luz diminuindo antes de regressar ao normal. Dentro do vidro, o reflexo tinha desaparecido. Semanas depois, o velho sacerdote visitou o pequeno apartamento de Takeshi, depois de não o ver nas orações matinais. Ele encontrou-o sentado pacificamente junto à janela, com os olhos fechados, um leve sorriso no rosto. Na mesa ao lado dele estava um envelope dobrado com uma nota endereçada a "O próximo funcionário noturno". Lá dentro estava uma única nota de 1.000 ienes e 5 palavras simples escritas com caligrafia cuidada e nítida. "Pelos cigarros. Obrigado." O sacerdote inclinou a cabeça e sussurrou uma oração. Enquanto olhava para a janela, podia jurar ter visto por apenas um instante 2 silhuetas a caminhar lado a lado pela rua vazia. Uma com um casaco escuro, a outra com um avental de loja, a desaparecer na névoa do início da manhã. E de algum lugar profundo dentro da cidade tranquila, fraco, mas inconfundível, veio o eco do tilintar de uma campainha. Ding, ding. O turno da noite tinha finalmente terminado.